Bom dia, meus queridos e amados irmãos. A paz de Deus, a paz do Senhor para você que está aí do outro lado da telinha, me acompanhando. Louvado seja Deus, porque Ele nos permitiu mais um dia de vida, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o seu nome. Animados? Felizes? Não se esqueçam, a alegria do Senhor é a nossa força. É isso aí, a alegria do Senhor é a nossa força. Estamos falando de frutos. Temos dado frutos, como está sendo aí, né? Os seus frutos. Você tem dado muitos frutos para o reino de Deus? Como tem sido? E hoje nós vamos falar sobre fidelidade, né? Vamos falar sobre fidelidade. Queridos, como é importante a fidelidade na nossa vida como um todo, né? A gente vê escritos frases, né? Nos carros, né? Em comércios, né? É aquela frase que fala assim, Deus é fiel. Com certeza você já ouviu essa frase, né? Nos para-choques do caminhão e em vários lugares, né? E de fato, ó, a fidelidade, ela é um atributo de Deus, né? Deus, ele é fiel, né? Deus é fiel e ele não muda, né? Ele não muda jamais. E hoje eu queria conversar um pouquinho com você e meditarmos na fidelidade, né? Porque o que é fidelidade na prática? É confiança, né? Como é bom podermos confiar em alguém, né? Ser digno, né, da confiança de alguém, né? É tão prazeroso quando você tem uma pessoa que você pode confiar nela, você pode contar um segredo, você pode desabafar, você pode falar coisas, né, para essa pessoa e você ter a confiança, né, de que essa pessoa ela não vai, né, denegrir a sua imagem, ela não vai te trair, ela não vai, né, ser infiel a você, porque a infidelidade ela não tem a ver só com matrimônio, né? A infidelidade ela tem a ver com vários tipos de relacionamentos, né? Então, é muito bom quando temos, né, pessoas que podemos ter essa confiança, né, que possamos contar. E como é maravilhoso também, queridos, quando as pessoas nos têm como pessoas confiáveis, né? As pessoas saber que pode vir até nós para conversar, para desabafar, né? Então, isso não tem preço que pague, né? Uma confiança, né? Uma confiança. Então, nós vamos falar hoje sobre a fidelidade, né? Que ser digno a fidelidade ela é uma confiança, né? É um cumprimento. É, é, quando a gente é fiel, a gente está cumprindo a promessa, né? Agindo sempre de maneira correta e consistente, né? A pessoa fiel é alguém que podemos colocar nossa fé, né? Sem medo, sem sermos enganados nem desiludidos, né? Deus é nosso maior exemplo de fidelidade. Deus recompensa a fidelidade, né? De quem segue a Jesus. Como eu disse no começo, a fidelidade ela é um atributo de Deus, né? Uma das características de Deus é a sua fidelidade, né? Deus não muda, né? E nem mente, né? A palavra do Senhor fala que Deus não é homem e nem filho de homem, né? Para que minta ou que volta atrás na sua palavra. Então ele é sempre fiel, né? Deus é sempre fiel. Quem não é fiel somos nós, né? Que somos humanos, falhos e pecadores. Mas Deus, ele é sempre fiel, mesmo quando nós não somos, né? E deixamos de cumprir as suas promessas, deixamos de cumprir, né? Os seus mandamentos, né? Enquanto muitas pessoas falham, ou todos nós, né, venhamos a falhar, mas nós podemos confiar de que Deus, ele é fiel, né? Aqui como fala em 2 Timóteo 2,13, que diz o seguinte, ó. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo.
Tá vendo aí que Deus ele não nega a si mesmo. Por quê? Porque a fidelidade ela é um atributo de Deus e como Deus não muda, né? Ele é sempre fiel, independente da nossa fidelidade ou não. Mesmo sendo infiéis, Deus ele continua, né? Sendo fiel, né? Que é uma característica, né? Um atributo de Deus, né? Deus não desiste, né? Ele não vira as costas, ele não abandona seus filhos, né? Deus, mas ele também, ele espera que os seus filhos, eles sejam fiéis também, né? Porque um relacionamento tem que haver fidelidade, né? Seja matrimonial, seja de amizade, né? Inclusive, a palavra do Senhor, ela sempre traz textos, né? Deus ele sempre está exemplificando a fidelidade, né, do casal como a fidelidade de Deus para com a sua igreja, né? Então ele sempre usa, né, essas histórias, né, esses relatos bíblicos para fazer um comparativo, né, da fidelidade. Então Deus espera que nós sejamos fiéis, né? A ele, né? Assim como ele é fiel a nós, ele não muda, né? Como ele mesmo diz na palavra, né? Que nele não há sombra de variação, Deus não muda, ele é o mesmo sempre, né? Então nós também, né? Precisamos ser fiéis, né? Fiéis a Deus em primeiro lugar, né? E a fidelidade, ela abrange vários âmbitos, várias áreas da vida da gente, né? Então nós temos que ser fiel a Deus em tudo, né? Em tudo que Deus nos pede, mas também ser fiel ao nosso próximo, porque quando a gente carrega o nome de Cristo, nós não somos fiéis, queridos, nós estamos envergonhando esse nome santo, né? Como é triste, né? As pessoas perder a confiança, né, num servo de Deus, num cristão, né? E como é triste a gente ver tantos relatos de pessoas, né, que são infiéis nos seus pagamentos, né? Não pagam, né? Não pagam as pessoas, compra e fica devendo, né? Então, isso é triste, né? É uma vergonha para o reino de Deus, para o corpo de Cristo, né? Essa infidelidade, né? Essa infidelidade das pessoas, infelizmente, hoje em dia, né? É muito comum, né? A gente vê pessoas que praticam esse tipo de coisa, né? Que fazem esses atos, né? Compram e não pagam, né? E é uma vergonha para Deus, nosso Pai, que é fiel, né? Que é fiel e com cada um de nós, né? E nós, como filhos desse Deus que é fiel, nós devemos ser fiel também, né? Porque nós não envergonhamos só o nosso nome, nós envergonhamos a causa de Cristo, a causa do Evangelho de Cristo. Nós estamos manchando, criando uma mácula nesse nome santo, né? Então devemos ser fiéis, queridos. Devemos ser fiéis porque a fidelidade ela gera confiança. Se você é fiel em tudo, em todas as áreas da sua vida, você gera confiança. As pessoas vão confiar, né, em você. Vão ter vão te dar um voto de confiança. Mas quando nós não somos fiéis, querido, é muito triste. É muito triste. Então, que sejamos fiel, né? Porque, olha só, Jesus fala assim, ó, lá em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, né? Então, é fiel em tudo, né? É fiel no nosso comportamento, é fiel na nossa obediência à palavra de Deus, né? Para que no final de tudo possamos receber, né? Como diz aqui no Apocalipse 2, né? Essa palavra gloriosa, né? Para aqueles que perseverar, né? Essa é a promessa de Cristo, né? Os que sofrem perseguição, os que confiam nele, esperam na fidelidade do Senhor. Todos nós que esperamos na fidelidade do Senhor, queridos, nós não seremos
desapontados, porque Deus é fiel. Então, a fidelidade na espera, em esperar o momento certo, em esperar o tempo de Deus, né? Para que no final de tudo, né? Essa fidelidade, ela vai valer a pena, né? Vamos receber uma coroa, né? Uma coroa de glória. Então, a atitude de todos, né? Todos os filhos de Deus é a fidelidade, é ser fiel como Ele é, né? Então, essa é a atitude de todo aquele que crê e espera no Senhor. Então, eu digo para você e para mim hoje: seja fiel a Deus, vale a pena. Seja fiel em todas as áreas da sua vida, né? Seja fiel a Deus no seu tempo, seja fiel a Deus nos seus talentos, seja fiel no seu tempo com Deus, né? No seu relacionamento com as pessoas, com a sua família, com filhos, com cônjuge, né? Vamos ser fiel a Deus, porque Deus, ele é fiel, né? É cada um de nós. E tem mais, os infiéis, querido, eles não herdarão o reino do céu. Então, seja fiel a Deus, busque a Deus hoje, peça ao Espírito Santo que te mostre se você tem sido infiel em alguma área da sua vida, né? Se você tem sido infiel, que o Espírito Santo ele te ajude a arrumar, né? A corrigir, para que você seja fiel a Deus em tudo, que a sua fidelidade a Deus, né, ela seja totalmente, né, 100%, né? Olha aqui, ó, o que Paulo fala, ó. Paulo diz assim, ó: sua fidelidade está acima de nós, se referindo a Deus, né? E nós mesmos só podemos ser fiéis porque Ele o é, viu? Se somos infiéis, né? Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, né? Como está escrito lá em Timóteo, né? Então é a recomendação de Paulo, né? Que nós sejamos fiéis a Deus, né? Que nós possamos ser fiéis a Deus em tudo, né? Assim como Jesus foi, assim como é um atributo do caráter de Deus, né? E o próprio Jesus fala que não sobreveio a vocês tentações que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que eu possa suportar. Você está vendo, queridos? Olha aqui, nenhum de nós temos desculpa, né? Porque a palavra de Deus fala que ele é fiel e que mesmo na dificuldade da tentação, ele não dá tentação que não seja comum ao homem, ele não vai nos permitir tentação que a gente não possa suportar. E ele ainda diz mais que ele mesmo providenciará um escape, né, para que possamos suportar, entendeu? Então, queridos, fica aqui a nossa palavra de hoje, a nossa meditação. Vamos ser fiel ao nosso Deus em primeiro lugar, porque Ele é fiel com todos nós, e também vamos ser fiéis com o nosso próximo, tá bom? E lembre-se, fidelidade, ela abrange todas as áreas da vida da gente, tá? Matrimonial, amizade, né? Tempos, talentos, tudo isso, tá bom, meus amados? Sejamos fiéis a Deus, tá bom? Vamos orar. Querido Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Querido Deus, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, te agradecer pelo teu Espírito Santo, Pai, que está conosco, nos guiando, nos orientando, nos revelando, Pai eterno, a tua palavra, Senhor Deus, nos ensinando como viver para a tua honra e para a tua glória. Nós louvamos o teu santo nome, Pai, pedimos a tua bênção no dia de hoje, a tua companhia, a tua provisão, que tu nos abençoe, que tu nos guarde, nos proteja e perdoe os nossos pecados, Pai, que o teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a frutificar para o teu reino, Pai, que possamos ser fiel, Pai, a ti em primeiro lugar. E também, Senhor Deus, ser fiel ao nosso próximo também, Pai. Que possamos refletir o teu caráter, Pai, através da tua fidelidade, Senhor Deus. Fica conosco, Pai. Abençoe o nosso dia, Pai. Cada um desses que está ouvindo essa oração, Pai, que tu derrame as tuas bênçãos sobre a vida dessa pessoa, sobre o lar dessa pessoa, Senhor Deus. Que tu guarde ela, Senhor Deus, de todo mal, de toda seta, de todo laço, Pai, forjado pelo inimigo, Senhor Deus. Que caia por terra, Pai, todas as barreiras, Senhor Deus, colocadas pelo mal, Senhor Deus.
toda seta, todo dardo do inimigo, Pai, que caia por terra, em nome de Jesus, o teu filho amado, Pai. Nos abençoa, nos dá a tua bênção de Pai nesse dia de hoje. Nos guarda, Senhor Deus, nos protege. Que a atmosfera do céu nos envolva hoje, Senhor Deus, que possamos dar frutos para a tua honra e para a tua glória. Essas bênçãos eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem todos na paz do Senhor. Se tiver algum pedido de oração, pode deixar aqui nos comentários. Deixa aí o seu like, tá bom? E fiquem todos com Deus e até amanhã e reflita, tá? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, tá bom? Seja fiel, vale a pena.